A história é fundamental, ela nos ensina a compreender o presente, ela nos dá inspiração, nos dá coragem e evita a repetição de erros passados. Eu sempre gostei muito da história do Paraná, não apenas a história escrita, aquela que a gente encontra nos livros, mas principalmente a história falada por quem a fez. E com a intenção de conhecer essa gente que fez o Paraná, nós procuramos imigrantes ou descendentes de imigrantes que vieram formar nosso estado. E assim, uma ideia na cabeça, um celular na mão e com a ajuda de bons amigos, nós fomos ouvir o que essas pessoas tinham a falar. Esse vídeo que nós gravamos, mais do que um documentário, é uma homenagem a todos os povos que formaram o Paraná. Infelizmente, nem todas as etnias puderam ser representadas nesse vídeo, mas todas elas devem se sentir abrangidas por essa homenagem. Falar da minha família é falar de imigração ucraniana, né? Nós somos ucranianos e viemos para o Brasil. Na realidade, não foi a primeira opção nossa, foi a segunda opção, porque nós éramos refugiados da Segunda Guerra Mundial, estávamos num acampamento na zona de administração norte-americana, isso na Alemanha, na Baviera, na cidade de Regensburg, e de lá tentamos emigrar para um novo mundo. Afinal, o novo mundo ainda era novo para os europeus. A Itália estava numa época em que ainda se usava o arado com pregos. Parque industrial miserável, mão de obra sobrando. Viviam miseravelmente, tanto que 400 mil, em questão de 5 anos, morreram de pellagra. É uma doença que faltam sais minerais no organismo, pois as pessoas só comiam polenta e radicchio. Faltavam proteínas no organismo. A miserabilidade forçou a isso, a saída. A evasão foi grande na Europa. Então, nós nos candidatamos para ir ao Canadá, para emigrar para o Canadá, mas não fomos aceitos, a minha irmã não foi aceita pela comissão médica, então a nossa segunda opção foi o Brasil. No Brasil, nós chegamos em 1949, no início de 49. E, primeiramente, fizemos quarentena, se bem que no Brasil sempre se dá um jeito, então a nossa quarentena não durou 40 dias, mas sim 11, e de lá, da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, de trem fomos a São Paulo, em São Paulo trocamos de trem e acabamos em Marechal Malé. Nessa época ainda ia trem para Marechal Malé. Nossa família vivia lá em Araçatuba, na região de Araçatuba. Foi o primeiro momento no Brasil, né, dessa família de imigrantes japoneses. E aí, depois de um certo tempo, depois de já, inclusive, conseguir amealhar alguma poupança, de juntar alguma poupança, eles estavam prontos para novos desafios. Coincidentemente, aconteceu nessa época, na década de 30, a colonização do Norte Novo, do norte do Paraná. E em 1938, ele foi convencido a vir aqui, ver as terras. Agora, interessante nisso aí como foi o convencimento. A companhia filmou as matas aqui, naquela época já teve uma filmagem, por isso a gente tem imagens até hoje disso, e levou lá para o interior de São Paulo os imigrantes japoneses, alemães, enfim, italianos, quem estivesse por lá. Eu sabia da verdadeira história, como se deu o traslado. Alguns levavam até 50 dias, alguns navios levaram, mas os navios, como eu disse, no caso nosso, veio em 34 dias. A dificuldade a bordo era muita. Eles tinham que abater os animais, traziam os animais vivos, a vaca, o porco, a cabra, a galinha, era abatido ali no convés aquecido pelo sol e tal, as famílias sentadas aí, porque não havia acomodações,
passavam o dia sentados ou ajoelhados rezando. E o alimento, a carne, o animal era batido, tinha que ser distribuído rapidamente para que fosse consumido, porque não tinha como refrigerar, não existiam refrigerações. As acomodações eram navios mercantes, não havia navios transatlânticos passageiros. Foram adaptados centenas de pessoas dentro de um navio desses, certo? Com necessidades, dormiam praticamente empilhados. As necessidades fisiológicas que se faziam ali era uma verdadeira imundície. Tanto que muitos dos navios tiveram problemas de difteria, cólera. Nós tínhamos um grande patriarca da família, que era chamado de Hussein Omaire. Esse senhor vem ao Paraná em 1920, né, e passa a trabalhar inicialmente em Ponta Grossa, começou trabalhando com uma padaria lá, prospera na padaria, ela se torna um negócio bem próspero lá, e de Ponta Grossa ele migra a Curitiba. E em Curitiba também começa a trabalhar na área de importação de frutas da Argentina e começa a enriquecer bastante nessa cidade. E a partir dessa melhoria de vida dele, ele começa a convidar os parentes mais próximos para vir a Curitiba. Meu pai, ele conseguiu trabalhar de início na sua profissão como engenheiro e, devido ao trabalho dele, nós fomos parar em Apucarana, no norte do Paraná. E lá começamos a nossa vida novamente. Meu pai aos 50 anos e a minha mãe, meu pai aos 48 e minha mãe aos 42 anos, com $100 no bolso e todos os aparelhos de engenharia, começando com teodolito, terminando em trenas, balizas, etc., máquina de calcular, daquelas grandes, etc. e tal. E em 1939, eles vieram com a mudança para cá. Veio meu avô, minha avó, né, e todos os meus tios, inclusive meu pai. Chegaram aqui em 1939. Eu costumo brincar o seguinte, Homero. Nessa época, tem duas situações de pessoas que vieram para cá, né, para se instalar. Uma foi ali na Fazenda Bonifácio, né, Fazenda dos Padres, onde tem a primeira igreja de Maringá, a igreja da Fazenda Bonifácio, e a outra minha família. Como o padre não pode ter filho, eu acho então, eu explico então, eu entendo então que Maringá nasceu com os olhos puxados, né, que foi coincidentemente a minha família. Há vários anos atrás, os africanos vieram para o Brasil nos navios negreiros, trabalhar no Brasil. E hoje, 2010, 2011, 2012, nós trouxemos agora, a questão de 60 dias atrás, uma missão de Burkina Faso, uma missão do Senegal, da África do Sul, de Guiné-Bissau. Os africanos estão vindo aqui hoje não mais como escravos, mas como empresários, como compradores de produtos das empresas brasileiras e em busca de tecnologia. Então é um ciclo notável. Não só o negro precisa conquistar espaços no Paraná, mas no Brasil inteiro. Nós hoje temos ainda um quadro político muito pequeno, não temos vereadores, no campo político, não temos vereadores, são pouquíssimos, não temos deputado federal, estadual, não participamos da Secretaria de Governo, no Senado, não participamos politicamente em nada. Então, o negro ele precisa, mas para que isso ocorra, ele precisa se capacitar. Então, nós precisamos fazer o quê? Qual é o planejamento estratégico que precisa ser feito? Precisamos colocar as crianças negras nas escolas, no primário. Precisamos fazer que elas tenham um bom segundo grau. Precisamos que elas tenham um bom curso técnico para se especializar. Precisamos que a população negra, principalmente afrodescendente, domine a informática. Precisamos que o negro domine hoje uma ou duas línguas e vão para as universidades.
E não só as universidades precisam ter pós-doutorado. Precisamos trabalhar nesse sentido com educação, com cultura e fazendo estágio lá fora. Então, é um processo a curto, a médio e a longo prazo. No começo, quanto às dificuldades, eles não tinham nada, saíram, era difícil a adaptação. Não, sem contar o idioma, totalmente diferente, havia adaptações no nosso solo, um clima tropical, o sofrimento com as intempéries. Eles não tinham acompanhamento. Então você imagine o choque psicológico que sofre um grupo social sendo transplantado. Então quando eu me refiro a isso, eu digo assim, eles foram heróis. Porque para você se dar bem, triunfar dessa maneira, é muito difícil. Então eu sempre digo assim, foram verdadeiros heróis. Eu não tenho orgulho de ser descendente de italiano. Eu tenho orgulho sim de ser descendente desses italianos aí. Esse eu tenho orgulho de ser. Porque isso que eles enfrentaram não foi nada fácil. É uma história comum a todos os bravos imigrantes que vieram para Maringá, né? É uma história de muita luta, de muito trabalho, de muita tristeza também, porque Maringá passou por diversos momentos econômicos e a minha família, ela navegou por esses diversos momentos econômicos, né? Na hora boa, na hora ruim, é igual um casamento. Então, eu considero que a minha família especificamente, nós já estamos na 4ª geração de maringaenses, meus filhos são 4ª geração, né? Nós estamos casados com Maringá, na alegria e na tristeza.